Olá pessoal, meu nome é Fernando e hoje eu vou passar para vocês o conteúdo de regionalização do território brasileiro. Bom, quando a gente fala em regionalização, a primeira pergunta que deve vir à nossa mente é o que é regionalização e o porquê. Bom, regionalização é um conjunto de características que torna um lugar comum. Um conjunto de características que torna esse lugar comum. Na geografia, a regionalização ela pode ser feita de diversas formas. Uma das mais comuns e a fonte oficial brasileira é a regionalização do IBGE. O que traz a regionalização do IBGE? Ela traz a regionalização por meio da localização. Quando olhamos o mapa brasileiro, a gente pode perceber que a localização da região Nordeste se configura nesse tipo. Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O IBGE ele detalhiza apenas pela localização, onde está caracterizado a região Norte, a região Nordeste, a região do centro do país, Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. É uma regionalização que você pode concluir que está ok, que está tudo certo. Porém, há outro tipo de regionalização com mais detalhamento, com mais informações e que, ao meu ver, agrega mais informações sobre a regionalização em si, que é de um geógrafo chamado Geiger. O que o geógrafo chamado Geiger ele representa no quesito da regionalização brasileira? Ele fala que tem 3 grandes polos. Vou pegar esse mapa aqui de exemplo. Ele vai falar que existe a região Centro-Sul, vai abranger todos os estados do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul, a região Nordeste e a região Amazônica. O que o Geiger queria com isso? A região Centro-Sul. O porquê do Centro-Sul? Ele vai aderir todos os aspectos econômicos, políticos e industriais. Se você reparar bem, a região Centro-Sul é onde vai abranger a maior população, a maior renda per capita, o maior índice de IDH. Então, é uma região mais desenvolvida. Depois eu vou explicar o porquê. Econômica, a gente pode colocar os grandes polos industriais brasileiros, São Paulo e Rio. Política, porque na região Centro-Sul vai colocar a capital federal, Brasília. Industrial, também por causa de São Paulo, Rio, Minas e a região de Brasília, mas você pode colocar a região serrana, região da agrícola. Então, é um espaço que ele vai conter todos os setores, econômico, político e industrial. Por consequência, ele vai ser um espaço mais desenvolvido. Ele vai ser um espaço socialmente mais igualitário. Não que seja totalmente, mas ele vai ter um espectro melhor em comparação às outras regiões. O que fica interessante nessa região Centro-Sul é você saber que cada polo desse, econômico, político, industrial, ele realmente está na região do centro, do sudeste e do sul do país. Então, ele é importante para você entender que no Brasil houve, pelo menos agora na época moderna, essa distinção de países dentro do próprio país. Para vocês entenderem agora como que fica e o porquê da classificação da região Nordeste. A região Nordeste, ela é muito importante e muito peculiar porque ela começou com a vinda dos portugueses, com a vinda dos estrangeiros, ela começou como grande polo. Ela começou
como a grande metrópole. Então, você pode perceber que ela fez isso aqui, ó, ela subiu. A partir do momento onde a capital sai de Salvador para ir para o Rio de Janeiro, e a partir do momento que as pessoas que estavam no litoral começam a entrar dentro do Brasil, o Nordeste começou naturalmente a fazer isso aqui, naqueles setores econômico, político, industrial. Porque é comum. A partir do momento em que você tem um grande movimento no litorâneo e eles começam a adentrar e se mudar de regiões, Salvador era a capital, passou para o Rio de Janeiro. As pessoas que estavam aqui foram para dentro. Aqui foram para o sertão, aqui foram para dentro construir Brasília, e aqui eles foram para o Sudeste, foram para o São Paulo. É muito comum. Muitas pessoas de São Paulo têm os descendentes imigrados daqui do Nordeste. Então foi comum esse superávit de São Paulo, do Rio, por conta dessa forte imigração, mão de obra, investimento. Enquanto aqui ficou a ver navios. Foi uma grande metrópole, decaiu, mas o mais importante e mais peculiar da região Nordeste é que eles estão recuperando. É claro que eles ainda não estão no patamar das regiões do Centro-Sul, mas acontece o seguinte: eles têm a região do turismo, eles têm a região industrial muito forte, e o que acontece? Eles estão recuperando, eles subiram, decaíram, estão recuperando, porque eles têm o turismo, eles têm um setor de serviço muito forte, e eles têm também, inclusive, um setor litorâneo. Isso é muito importante. Então é claro que a economia deles estão subindo. Não é a mil maravilhas, não é um fator que vai impulsionar eles para ser uma grande metrópole como eram, mas é algo a ser considerado. Bom, essa é a região Nordeste. Eu quero que vocês fiquem bem claro as diferenças e o porquê dessa regionalização, porque é bem claro. Um foi desenvolvido, caiu, o outro, a partir do momento que foram adentrando, se desenvolveu e não parou mais. E agora, uma das regiões, ao meu ver, mais peculiares, a região da Amazônia. O que acontece na região da Amazônia? Vocês devem entender que a região da Amazônia é uma região extremamente densa no quesito de florestas e de rios caudalosos. O que isso quer dizer? Que ela difere de todo o resto da infraestrutura do país. Enquanto a infraestrutura do Centro-Sul e do Nordeste, em baixa escala, mas aconteceu, é feita por meio de estradas, é feita por meio de grandes indústrias, a região da Amazônia ela não pôde, por questões geográficas. O maior meio de transporte, não é exclusivo, mas o maior meio de transporte da região amazônica ainda são os rios. Então, difere muito da qualidade e da forma que vai chegar o produto. Eles, em 1970, a partir do governo militar, eles tiveram uma maior infraestrutura, construíram estradas, a Belém-Brasília, a de Cuiabá que chega a Santarém, mas ainda é muito pouco. Porque eles estão em uma região privilegiada de natureza, é claro, mas eles têm que conviver com a floresta. Isso não é fácil. Por mais que você tente, é um dos maiores biomas do mundo. Tem que ser preservado. E a região amazônica, ela é peculiar, por quê? Porque um dos maiores perigos para ela é uma coisa chamada, que está muito em evidência hoje, é isso aqui, ó. Desmatamento. Por meio de grilagens, pastagens, da agropecuária e principalmente de extração ilegal de minérios, onde você está destruindo a maior parte de um bioma natural, lavando em pastagens,
ateando fogo para criar grandes espaços, grandes latifúndios. Então, assim, a região amazônica ela é muito discutida, e ela tem que ser muito discutida mesmo, porque é muita peculiaridade em uma região só. E isso é para vocês entenderem as diferenças. Por isso que eu falei tantos Brasis dentro de um Brasil. A região amazônica, os problemas de lá não são os mesmos problemas da região centro-sul, que não tem os mesmos problemas da região nordeste. Então, a regionalização ela serve até mesmo para você organizar, para você ter uma forma de administração que consiga diferenciar os problemas e consiga focalizar. Se nós estivéssemos em um país justo, igualitário, que os problemas seriam resolvidos por meio das administrações e da regionalização. O que precisa nesse setor? O que precisa nessa região? O que precisa nessa? Entendeu? Então a regionalização ela vai servir como base para você calcular os problemas e saber resolvê-los. Dessa forma, com essa forma do Geiger, você consegue descobrir as diferenças sociais, econômicas, políticas das regiões. Então é bastante importante a região no território brasileiro. Isso aqui é só um apanhado básico, mas para vocês terem ideia do que a regionalização é capaz de fazer. Ok? Galera, muito obrigado. Tamo